E hoje à noite, uma das que irá se formar, sexta-feira, graduando-se em formação pastoral, é a nossa diaconisa Ludmila. E eu quero convidá-la aqui à frente. Ela é diaconisa dessa igreja, líder de pequeno grupo, líder de GD, teóloga agora, né? Vai receber o grau de teóloga sexta-feira que vem às 19h30, casada com o nosso presidente do corpo diaconal, o irmão Charles. É mãe de 2 crianças lindas. Fiquem em pé aí os meninos, olha que meninos bonitos, como fazem filhos bonitos, está vendo aí, ó? É lindo demais, tá bom? Poder sentar-vos. E ela hoje é a mensageira, já chorou, já orou, já tremeu. Mas eu disse para ela que eu comecei assim. E durante esse mês, nós os homens, como é o mês da família, nós os homens vamos nos calar. Nenhum pastor vai pregar, só quem irá pregar domingos e quartas-feiras serão as mulheres. Né, Deusa? E eu estou feliz, porque todas as vezes que eu trago sermão de mulheres, as mulheres ficam dizendo: o senhor só bate nas mulheres, o senhor só vai nas mulheres. Eu falo: então tá bom, eu vou me calar, vou deixar as mulheres falar. Então eu queria pedir, bata menos nos homens hoje. Lá vai pensar, tá bem. Vamos orar pela nossa pregadora, queridos. Pai, nós queremos louvar a Deus pela vida da Ludmila. Te agradecemos porque esta jovem esposa, jovem mãe, nós temos visto essa mulher crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto essa mulher buscar ao Senhor de todo o seu coração e crescer como líder, ó Deus, pelo serviço prestado ao Senhor, por ter aprendido a ter um coração de adoradora ao nosso Pai. Deus, cubra a vida da tua serva com o seu sangue. Proteja ela e a sua casa. E não seja a Ludmila, mas a boca do Senhor falando a nós nesta noite. Em nome de Jesus. Porque a tua serva tem autoridade de fé e autoridade de testemunho em casa para falar a nós neste mês da família. Nós oramos e a entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite, igreja. Não reparem o nervosismo, as pernas estão tremendo. Acho que eu não corei tanto nesses últimos dias, de segunda até hoje, para Jesus voltar e levar a gente logo. Mas como ele não voltou, o jeito que tem é vocês intercederem por mim aí da cadeira de vocês, para que Deus tenha misericórdia e eu consiga falar aquilo que foi proposto pelos nossos pastores, que eu falasse aos irmãos. E eu estou agradecida pela oportunidade que o pastor está nos dando a nós mulheres, em falar para vocês. Dizer que é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, um privilégio também poder compartilhar das instruções e das bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. Eu creio que vai derramar na vida de todas as mulheres que estão aqui, de todos os casais e de todas as famílias, amém? Então, como o pastor falou, a gente está iniciando uma série de 30 dias de oração pelas famílias, e hoje nós estamos iniciando uma série que vai lidar diretamente com relação ao casamento, ao relacionamento entre marido e mulher, entre noivos, entre namorados, os nossos relacionamentos de uma forma geral. Nossa série vai ser uma série de mensagens de 5 estudos durante as quartas-feiras. Então, você que está aqui hoje, não perca a oportunidade de continuar durante as próximas 4 quartas-feiras. Em cada mensagem trazida, nós vamos falar de uma linguagem específica, e a nossa série está baseada nas 5 linguagens do amor. É um livro bastante conhecido, um best-seller, né? Um dos livros mais vendidos nos últimos tempos, escrito pelo autor Gary Chapman,
né? E essa mensagem, essa série de mensagens que nós vamos trazer para vocês é baseada neste livro. E através dessa série nós vamos tentar identificar qual a linguagem que nós podemos nos comunicar com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos cônjuges, e qual a linguagem ideal para que possamos nos comunicar de forma mais clara e com um êxito com relação aos nossos relacionamentos. Então, essa série, eu creio que no final delas, nós teremos casamentos restaurados, corações transformados e vidas transformadas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí eu creio que a maioria deve estar perguntando, mas o que é isso, né? O que é essa linguagem do amor que essa série vai se basear? A linguagem do amor nada mais é do que a forma específica que o autor utilizou, né, através de mais de 30 anos de estudo, para tentar entender de que forma eu posso levar o meu sentimento, de que forma eu posso transmitir o que eu estou sentindo para a pessoa com quem eu estou compartilhando a minha vida. Em outras palavras, é dizer de forma mais clara aquilo que eu sinto para o meu cônjuge e ele dizer para mim também de forma mais clara aquilo que ele sente em relação a mim. E o autor teve esse cuidado de listar essas 5 linguagens para que você possa identificar qual a linguagem que você melhor se identifica ou qual a linguagem que o seu cônjuge melhor se identifica. E para a gente iniciar, eu convido os irmãos para a gente aprender juntos, porque para mim é novidade também, tudo que está aqui nessa série, nessa mensagem, a gente aprender junto a temática Restaurando a Minha Família, através de palavras de afirmação. A linguagem do amor é isso, gente. É a gente poder verbalizar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está pensando para o outro. Muitas vezes a gente fica anos e anos junto com a pessoa, né, conhece, namora, noiva, casa, mas a gente não aprende a nos comunicar com ele. E aí os conflitos começam a surgir, começam a aparecer, e a gente muitas vezes não sabe por quê. Por quê que durante todo o tempo que a gente estava junto, que a gente namorava, a gente não brigava. E agora a gente começa a viver em conflito. Né? Durante esses anos que o autor pesquisou as N formas de relacionamento, os N casais que o procuravam para dizer que estavam passando por problemas, ele teve o cuidado de identificar e de perceber que todos nós passamos pela fase da paixão num relacionamento, e que normalmente a paixão ela dura em torno de 2 anos. Depois de 2 anos, você começa a ver o defeito do outro, parece que as escamas caem dos seus olhos e você começa a enxergar somente o defeito do outro. E aí as qualidades, elas passam a não ter tanta importância assim. Você acaba a negativizar o seu relacionamento. E isso é algo muito ruim. A gente começa a ficar cego e a gente não valoriza as pequenas coisas num relacionamento entre homem e mulher. Abram a Bíblia de vocês e me acompanhem na leitura de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. João 13, 34 e 35. A palavra de Deus nos diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Agora, ainda com a Bíblia aberta, abram Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Queridos, essa palavra de Deus para a nossa vida, e assim como o pastor nos orienta, nós devemos buscar na palavra, e principalmente no livro de Provérbios, a sabedoria que o Senhor quer nos dar enquanto mulheres. Nós já estamos cansadas de saber que a mulher sábia, ela edifica a casa e que a tola destrói. Isso já é algo que está entranhado na nossa mente, nós mulheres.
Mas o que será que falta para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia? Alguma coisa está faltando. E a gente precisa entender que algumas pessoas se sentem amadas de formas diferentes das outras. E isso não serve só para as mulheres, serve para os homens também. A gente precisa entender que eu tenho uma forma de receber e de sentir que eu sou amada. Mas o meu cônjuge, ele tem uma outra forma, uma outra linguagem de se sentir amado. E eu preciso identificar qual é essa linguagem que eu preciso me comunicar com ele. E é sobre isso que a gente vai tentar mostrar para vocês durante esse tempo juntos. E aí a gente precisa entender que essas N formas que a gente usa para nos comunicar fazem toda a diferença. Que a gente precisa, ao invés de palavras de negação, usar palavras de afirmação. Mas o que seriam essas palavras de afirmação? Como o próprio nome diz, são elogios, são gestos, são palavras, são gentilezas que podem fazer toda a diferença no relacionamento. Essa constitui a primeira linguagem do amor que nós vamos juntos aprender. Palavras de afirmação. Então, nós precisamos entender que para a gente se sentir amado, a gente não precisa fazer algo mirabolante, algo gigantesco, não. Uma pequena atitude sua, um pequeno gesto já vai fazer toda a diferença. Você não precisa fazer uma declaração de amor complexa, algo trabalhado para o seu esposo, ou o seu esposo fazer para você. Basta você dizer para ele que você o ama, que ele é importante para você, que você se sente bem com ele, que quando vocês estão juntos, você fica feliz. Isso já vai fazer uma grande diferença. Mas a maioria das pessoas acham que porque estão há mais de 10, 15, 20 anos casados, não precisa mais disso. Ou então alguém vai dizer assim, normalmente o homem gosta de falar isso, né? Eu nunca fui disso, eu sempre fui assim, ela já casou comigo sabendo que eu era assim. Eu não sou de falar. Mas, meus irmãos, é bom vocês começarem a falar. E se você é assim, é bom começar a mudar. Síndrome de Gabriela, não, pelo amor de Deus. Toda mulher gosta de ouvir palavras gentis, não é? Não é verdade, mulheres? Todas nós gostamos. E mulher nenhuma quer casar com brucutu, ficar o resto da vida com um homem grosso, né? Que não presta atenção nem mesmo se ela colocou uma roupa diferente, se ela arrumou o cabelo. Às vezes a mulher passa o dia inteirinho no salão. Não, nossa, vai chegar em casa arrasando, né? Meu marido vai olhar para mim e vai dizer, uau, que mulherão, né? Você passa por ele, ele vai olhar assim, ah, já chegou? É, cheguei. Você não viu nada diferente? Não. Nossa, isso é triste, gente, é terrível. Então, homens, pelo amor de Deus, prestem atenção em suas esposas, elogiem, digam para elas que elas são bonitas. Pode até não ser, mas a Bíblia fala que a gente tem que trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse, né? Então, vamos profetizar que a sua mulher é linda, que seu marido é lindo, é o seu Brad Pitt e vai dar tudo certo. Amém? Então, querido, a gente precisa usar de palavras, não somente de afirmação, mas palavras encorajadoras. O que seriam essas palavras encorajadoras? Palavras simples, como eu disse, mas que vão fazer toda a diferença. Pode até ser que a linguagem do amor do seu companheiro ou da sua companheira não seja esse tipo de linguagem. Mas vamos combinar que um elogio nunca é demais, que um carinho nunca é demais e que uma gentileza também nunca foi e nunca será demais. Tá? Então, palavras de encorajamento também vão fazer muita diferença em um relacionamento, mas sem falsidade, gente, pelo amor de Deus. Não vai forçar uma situação porque você está com segunda intenção ou porque você está querendo outra coisa, não. Seja sincero, seja verdadeiro, porque se você também tiver com falsidade, ela vai perceber, porque não tem mulher besta mais não. Já passou a era das mulheres bobinhas, acabou, tá? Então, prestem atenção na forma como vocês emitem palavras de coragem para suas esposas e esposas também para os maridos. Né? Se for algo natural, e se ela chegar assim, ai, marido, eu estou me sentindo assim, como diz a Sângela, né? Sângela, ai, marido, estou sentindo assim que eu estou tão gorda, acho que eu preciso de uma dieta. Meus irmãos, toda mulher sabe quando ela está gorda, não precisa você dizer. Mas se ela te disser,
você não diga que ela está mesmo. Você vai dizer assim, amor, não estou achando não. Não acho que você está gorda, mas se você resolver fazer uma dieta, eu vou fazer junto com você. Querido, você pode ser o mapa do Chile, magrinho, igual o meu filho ali, ó. Mas faça a dieta junto com ela, que ela vai ficar feliz. Aí, quando ela sair de perto, você vai lá na casa da sua mãe, pede para ela fazer uma feijoada para você, um chambari, e você come, está tudo certo. E ela vai ficar feliz. Mas encoraje a sua esposa no momento certo, da forma certa. Amém? Muitas de nós, a gente sempre reclama, porque o meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Sempre o marido bom é o da vizinha, o seu nunca é. Né? Ou vice-versa, o marido também sempre reclama, porque a minha mulher não faz isso, minha mulher nunca mais fez aquela batata frita que ela fazia quando a gente casou. Mas a forma como a gente também transmite, a forma como a gente se comunica com os nossos cônjuges faz toda a diferença. Muitas vezes você quer que ela faça algo para você, mas você não sabe falar direito, você já chega impondo, já chega mandando, já chega exigindo. Mulher nenhuma gosta de exigência. Eu estou falando mais mulher porque, me entendam, né? Estou defendendo a minha classe, a minha categoria. E o pastor me deu autoridade para defender que as mulheres hoje, porque a gente sempre apanha, né? A gente já está cansada de apanhar. Então, mulher nenhuma gosta de ser pressionada e de ser colocada contra a parede ou de ter algo através de exigências. Se você, querido, tratar sua esposa com carinho, com doçura, da forma como ela merece, com certeza ela vai fazer tudo o que você quer, sem nenhum tipo de esforço. Não vai nem doer. Porque a gente tem a mania de dizer que nós, mulheres, né, e é bíblico isso, nós temos que ser submissas ao nosso marido. É bíblico, nós temos que ser submissas mesmo aos nossos maridos. Mas, principalmente os homens, eles esquecem de continuar a leitura. E eles não frisam que o homem também tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? E aí eles não fazem a parte dele. Aí é impossível você ser submissa a um troglodita, a um brucutu que não sabe tratar a esposa direito, né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos emitir palavras que vivificam, ao invés de palavras que condenam e que matam. A gente leu lá em Provérbios 18, 21, que a língua ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa língua. A gente precisa prestar muita atenção com aquilo que a gente fala dentro da nossa casa, aquilo que a gente fala para o nosso marido, para as nossas esposas. É muito importante, faz muita diferença. Engraçado que quando a gente é jovem, quando a mulher é bem nova, ela sempre ora pedindo para, principalmente quando é cristã, né, que já tem consciência de que ela tem que pedir para Deus dar um marido para ela. Então ela ora, ela faz até listinha para Deus pedindo que jeito que ela quer o marido. Senhor, eu quero ele assim, assado. Senhor, me dá um marido, eu não quero morrer solteira. E aí depois que você casa, que Deus te dá um marido, você só reclama. Você primeiro para de orar por ele, que já é um erro. Porque casou, aí não ora mais pelo marido. Primeiro, então, você para de orar por ele. E depois você se pega o tempo inteiro reclamando do marido. O seu marido nunca presta para nada. Esse homem é um imprestável, não presta nem para trocar uma lâmpada. Nem para arrumar a maçaneta da porta, né, amor? Que está caindo já tem um ano. Nem depois de coisas de homem não resolveu o problema. Meu Deus do céu. E aí, agora, como é que a gente faz? Irmã, o negócio é continuar orando. E falando no amor. Meu filho, pelo amor de Deus, reage, faz tua parte. Que eu estou fazendo a minha. Mas a gente precisa ter cuidado na forma como a gente fala. Porque se eu já chegar com ele brigando, pelo amor de Deus, olha aí, ó, a porta está sem maçaneta até hoje, até um ano você não troca. Eu já vou estar brigando. Precisa brigar? Não, basta eu dizer aqui para a igreja toda que tem um ano que a maçaneta está lá caída e ele não resolve. Muito melhor, né não? Eu acho que ele agora vai orar, pedindo para Deus dar a oportunidade dele pregar aqui para ele se defender. Mas, né, vamos ver. Então, queridos, a gente precisa encorajar os nossos companheiros de forma sutil, de forma suave, de forma saudável, de forma que edifique a vida um do outro.
O encorajamento exige empatia que nos leva a enxergar o mundo sob a perspectiva do nosso amor. Nós devemos, em primeiro lugar, procurar saber o que é importante para ele. Você já procurou saber o que é importante para o seu marido? Já procurou saber o que é importante para a sua esposa? Ou você está preocupado só com você mesmo? Você está preocupado só no seu eu? Às vezes a gente é muito egocêntrico, né? A gente está tão preocupado com a gente mesmo, não, porque se eu conseguir isso vai ser muito bom, mas eu não estou nem aí para ele. Ele vem depois. Mas quando a gente casa, quando a gente quer constituir família, quando a gente quer ter um casamento abençoado, a gente tem que se preocupar não com a gente primeiro. A gente que vem depois, a gente tem que se preocupar primeiro com ele. Depois você se preocupe com você. Aprendam isso. É muito importante, vai ser muito bom para vocês. Então, a maioria das pessoas, elas possuem tudo isso, mas fica tudo guardado dentro delas. Ou vamos dizer que vocês não sabem dizer uma palavra gentil. Sabem. Muitas vezes vocês sabem. Só que vocês vão dizer, mas eu não fui criada assim. Eu não sei me expressar dessa forma. Eu não sei dizer para o meu marido que eu amo ele, porque eu nunca vi a minha mãe fazer isso na minha casa com meu pai. Eu não tenho referência de amor dessa forma que você está falando. Ou, eu nunca vi meu pai fazer um carinho na minha mãe quando eu era criança. Então, eu sou assim. Eu não consigo ser de outra forma. E eu quero dizer para vocês que, como diz o pastor, isso é mentira do cão. Você é sim. Você sabe sim ser uma pessoa amável. Quando Deus nos fala, lá em João, que nós precisamos nos amar uns aos outros, é porque Ele já sabia que nós éramos seres relacionais, que nós precisaríamos nos amar uns aos outros para que a gente fosse feliz na nossa plenitude. Nada que Deus faz é por acaso. Então, Deus, Ele nos deixou esse mandamento. Não é uma opção, isso não é opcional, é um mandamento de Deus para a nossa vida. Nós temos que nos amar uns aos outros para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa fazer o outro feliz. E a maioria das pessoas, elas sabem disso, elas têm consciência disso, mas elas não conseguem colocar em prática porque elas são travadas, são pessoas complexadas, muitas vezes traumatizadas, porque na infância elas não tiveram esse tipo de amor, elas não tiveram esse tipo de carinho, elas não tiveram nenhuma referência de amor que fosse contrária a tudo isso. E aí, queridos, eu quero te dizer que a gente tem que orar sim, mas a gente tem que buscar ajuda profissional também. Porque aí já é algo fisiológico, é algo físico que precisa ser trabalhado. E a gente sabe que tem muitas pessoas que sofrem desse tipo de problemas, porque realmente tiveram uma criação e uma infância que hoje reflete a vida que ele tem. Mas a gente precisa externar isso. Você precisa verbalizar isso para o seu companheiro. Muitas vezes você está lá vivendo em crise com o seu casamento, com o seu marido, mas ele não sabe que você viveu assim. Você nunca disse para ele. Como é que ele vai saber? Como é que ele vai te ajudar? E nós temos que parar com a mania também de sempre procurar ajuda com a vizinha, com a amiga, aquela que está de olho no teu marido, solteirona. E aí você, bobinha, vai lá compartilhar com ela dos seus problemas. Ao invés de você compartilhar com ele, que deveria ser o seu melhor amigo, você vai compartilhar com a pessoa errada. Com o lobo que está lá, doida para devorar seu marido. Você não se atenta para isso. Cuidado, minhas irmãs, com a forma como você expõe a sua vida, o seu casamento para as outras pessoas. Você deve sim procurar ajuda, você deve sim procurar externar isso de alguma forma, mas para a pessoa certa, no momento certo, no local certo, para que tudo corra bem, conforme a palavra de Deus nos fala. A gente precisa emitir palavras de gentileza, porque todos nós, como eu disse, precisamos ser amados. E a palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis, que Deus criou o homem e viu que não era bom que ele ficasse só, então ele criou a mulher, para que a mulher o amasse. E para que o homem amasse a mulher também. Porque era melhor serem dois do que um. E ainda continua sendo, apesar da gente ver tantas coisas que hoje profanam contra o casamento, que são contra o casamento, ideologia de gênero, tanta coisa que quer destruir o plano de Deus, que é a família.
Mas a gente não pode cair nessa armadilha, isso é a armadilha do inimigo para nós. Nós precisamos entender que Deus nos criou para nos tornarmos pessoas plenas, felizes em nossos relacionamentos. Dentro de cada pessoa existe um tanque. A gente tem dentro do nosso corpo vários órgãos, mas também existe um tanque que você pode até achar que você não tem, você nem sabe disso. Mas é como se a gente tivesse um copo desse daqui dentro da gente. E ele precisa ser cheio. A gente precisa enchê-lo de amor. Encher de palavras que geram vida, que geram alegria e que geram felicidade. E o meu tanque, não sou eu que tenho que encher ele, não. E eu já falei isso para o meu marido hoje. Eu falei, é você. É você que tem que encher o meu tanque e eu tenho que encher o seu. Porque quando a gente tem o tanque cheio de amor, que transborda amor, que exala amor, naturalmente a gente vai conseguir compartilhar desse amor, não só com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos familiares, mas a gente vai conseguir transbordar esse sentimento por onde a gente passar. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Ele espera de nós, que a gente possa se amar verdadeiramente, porque o amor, ele é muito lindo, né? E se a gente for comunicar o amor de forma agressiva, de forma grosseira, não é isso que a gente vai comunicar, não é? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, usar da maneira correta, aquilo que a gente quer demonstrar para o outro faz toda a diferença. E, muitas vezes, a gente acha que a gente está fazendo grande coisa. Depois de um dia de trabalho, por exemplo, seu marido chega em casa, faz o jantar, prepara lá a mesa do jantar, coloca todo mundo sentado, faz até oração. Na hora que o jantar termina, ele já grita de lá, pode deixar que eu vou lavar essas coisas. Então, gente, acabou com tudo. Era melhor que ele não tivesse feito nada. Era melhor ter deixado tudo sujo lá. Faria mais sucesso. Então, assim, muitas vezes a gente quer fazer algo para o outro achando que está agradando. Mas o nosso tom de voz, a nossa forma de falar pode mudar tudo e pode fazer com que, ao invés de amor, aquilo gere amargura, gere ressentimento, gere dor, corações feridos. É isso que a gente vai causar com isso, agindo dessa forma. Então, a maneira como nós falamos é extremamente importante. E o rei Salomão já dizia isso, né, com toda a sabedoria que ele tinha, que a resposta branda, ela desvia o furor. Então, assim, quando você estiver nervoso, quando você estiver preocupado com determinada situação, e você acha que você não está legal para conversar com seu companheiro, fique quieto. Não fale nada, não. Ou se você está com muita raiva de alguma coisa que ele fez, ou que ela fez com você, não diga nada. Saia de perto, vai orar que é melhor, depois que a raiva passar, se você for sanguínea como eu, porque eu sou sanguínea. Pensa na mulher zangada, vocês estão me olhando aqui com a carinha assim bonitinha, né? Boazinha, essa menina aí deve ser daquelas assim que não fala com o marido. Pergunta para ele. Tem dia que eu estou daquele jeito. Mas eu aprendi a me controlar. Apesar das raivas, apesar do meu jeito explosivo de ser, eu aprendi a ficar quieta. Até porque se eu for brigar com o Charles, meu Deus do céu, eu vou perder tempo. Ele começa a olhar para mim, ele ri da minha cara, ele me deixa falando sozinho, eu fico lá olhando para as paredes, perca de tempo. Mas nem sempre é assim. Porque, como eu disse lá no começo, cada um tem uma forma de externar aquilo que está sentindo. Cada um tem uma forma de expressar aquilo que está sentindo. Às vezes são duas pessoas sanguíneas junto e isso não vai dar certo se você for querer revidar com o mesmo tom ou com a mesma moeda imediatamente. Isso não vai dar certo. E outra coisa que eu acho interessante também é que muitas vezes um errou com o outro, um fez algo sério que desagradou o outro, perdoou, mas fica o tempo todo remoendo aquilo. Gente, eu fico encabulada com gente que fica perdendo tempo, deixando todo o presente e o futuro ser comprometido, preocupado com coisa lá do passado. Gente, perdoou, esquece. Vira a página, segue a vida. Para de ficar remoendo coisas que ficaram para trás. Se ele te traiu e você perdoou, você decidiu perdoar e viver com ele, continua a vida. Agora, não fica remoendo, não. Na primeira oportunidade, não joga na cara do outro aquilo, não, porque isso é muito ruim. Isso quer dizer que você não perdoou.
Tenha cuidado com isso. Se nós desejamos desenvolver um relacionamento, nós precisamos saber quais são os desejos da pessoa amada. Precisamos querer amar e ser amados. Precisamos saber como fazer isso, de que forma fazer isso. Nós precisamos entender que um relacionamento precisa de comunicação entre um e o outro. Às vezes você planeja tanta coisa, mas você planeja sozinho. Você não tem a coragem de chamar o seu companheiro, o seu cônjuge, para dizer o que você está pensando. Gente, um ano tem 12 meses, é muito tempo. Às vezes você está pretendendo, ano que vem, viajar lá na caravana do pastor Valmir para Israel, você não fala para sua mulher. E aí? Você está sonhando sozinho, você esquece que quando você casou, a partir do momento que você casou, você tem que compartilhar de tudo com o seu companheiro. Não pode haver segredo entre um e o outro. Ou você tem a senha do banco, a sua conta, e a pessoa não sabe como que você administra esse dinheiro, não sabe com o que você gasta, você compra tudo em bolsa na Carmen Stephens, óculos Roberto Cavalli, né, Rose? E aí, seu marido não fica sabendo de nada, ele não sabe da sua vida financeira, nem você sabe da dela, e é como se fossem duas pessoas estranhas dividindo o mesmo teto. É muito estranho quando a gente passa a viver dessa forma. A gente precisa confiar, a gente precisa compartilhar, sonhar e planejar tudo da nossa vida com o nosso companheiro. Mas é tudo. Às vezes a gente compartilha lá com os nossos colegas de trabalho. Às vezes a gente chega só reclamando da nossa esposa, do nosso marido, do nosso trabalho. E certa vez, tem a história de uma moça, ela namorava há 4 anos com um rapaz. E aí ela trabalhava, mas ela não era formada, não tinha nível superior. E ela compartilhou com o namorado. Ai, eu acho que eu estou pensando em fazer vestibular, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter um nível superior. E aí ele falou para ela, acho que se eu fosse você, não fazia não. Acho que você não vai passar nesse vestibular. E aí um dia ela compartilhou com um colega de trabalho o que ela sonhava, o sonho dela era ter uma formação de nível superior. E ao contrário do namorado, ele falou, faça o vestibular, você vai passar, você vai conseguir. Moral da história, ela fez o vestibular, ela passou no vestibular, se formou, pergunta com quem que ela casou. Foi com o namorado, que há 4 anos estava junto com ela, ou foi com esse colega de trabalho que a encorajou a fazer o vestibular e a realizar o sonho dela? Então, a gente precisa ter cuidado em saber que quando um tem um sonho, e que esse sonho é algo que vai acrescentar valor na vida do outro, a gente tem que sonhar junto com ele. A gente precisa apoiar, a gente precisa se sentir importante, se sentir valorizado, se sentir amado nas mais diversas formas. E essa é uma delas. Queridos, a gente precisa entender que o amor não é algo imposto, não é algo que se exige, é algo que é conquistado. E é através dessas várias formas que eu falei, é através da gentileza, é através do carinho mútuo, porque todo mundo já está cansado de saber que gentileza gera gentileza, e não tem como você plantar uma coisa e colher outra, é impossível. E se você realmente dar amor para outra pessoa, é impossível que ele te retribua de uma outra forma que não seja com o mesmo amor. A gente precisa usar de várias formas. Muitas vezes, igual eu falei, você é travado, você não teve referência de carinho, de afeto na sua infância. Existem N formas da gente trabalhar e da gente expressar os nossos sentimentos. Às vezes você não quer falar, porque você não tem coragem, você tem uma timidez tão grande, você é tão retraído que você não consegue falar. Mas aí você pode escrever um bilhetinho, deixa lá um bilhetinho no criado. Se você for que nem eu, sai primeiro que o marido para trabalhar, deixa lá um bilhetinho para ele. Oh, meu bem, bom dia. Que Deus abençoe seu dia. Te amo, você é muito importante para mim. Ou se você não quer fazer um bilhetinho para ele, você está contrariada com algumas coisas que ele faz, você não gosta, tem te incomodado. Você não fazia a listinha orando pelo marido? Então faz a listinha para o marido agora. E coloca tudo que ele faz que você não gosta. Lista lá.
Deixa lá uma carta para ele. Se você for das tecnológicas, usa o WhatsApp e manda logo. Imediatamente ele vai receber. Ainda vai ficar guardado lá, ele vai poder ler toda hora. Falar, ixi, eu estou fazendo isso, a mulher não gosta não. Então, vamos ser tecnológicos para o lado bom também da coisa, né? Vamos aproveitar todas as ferramentas que são colocadas nas nossas mãos para que a gente possa trabalhar os nossos relacionamentos de forma saudável, para que a gente tenha êxito, para que a gente não veja o que acontece hoje em meio cristão, tantas famílias destruídas, tantos casamentos desfeitos, tantos adultérios, tantos divórcios. Por que será que tudo isso acontece, mesmo a gente sabendo tudo que a gente sabe, mesmo a gente sabendo que Deus nos orienta através da sua palavra, mesmo você orando todo dia, por que será que a gente ainda não consegue mudar essa estatística de tantos casamentos desfeitos, tantos relacionamentos acabados? Tem alguma coisa que ainda falta. E é em nós, não é no outro não. Isso tem que começar por nós. A gente tem a mania de sempre esperar que o outro dê o primeiro passo, né? Mas a gente precisa, nós, darmos o primeiro passo. Se você for ficar esperando pelo outro, nada vai acontecer nunca. Então, seja você primeiro, tenha coragem e dê o primeiro passo e mude. Busque a transformação diante de Deus e Ele vai agir na sua vida. À luz da palavra de Deus, nós precisamos entender a importância das palavras, identificar situações que possam melhorar a nossa comunicação, através de elogios, de palavras de encorajamento, de pedidos ao invés de ordem, de solicitação ao invés de imposição. E nós precisamos sempre lembrar que todos nós temos falhas. Todos, nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, consequentemente, a gente não estaria mais aqui. A gente já teria ido para a glória. Então, perfeitos, ninguém de nós somos. Então, a gente precisa lembrar disso. E precisamos, sobretudo, lembrar das virtudes do outro. As nossas coisas boas, elas devem prevalecer em detrimento do lado negativo. E hoje, a nossa tendência é sempre frisar o lado negativo do outro. A gente se apega tanto aos defeitos que a gente esquece as qualidades. É como se a outra pessoa não tivesse nenhuma qualidade, não tivesse nada de bom. E ao contrário, nós temos sim muitas coisas boas. Então, queridos, para melhorar a nossa comunicação, para melhorar a comunicação com o seu amor, existem 3 pontos que podem nos ajudar. Primeiro, dedique um tempo exclusivamente a Ele. Eclesiastes 3:1 diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, tire um tempo para estar junto com o seu cônjuge. Priorize ele. Faça ele se sentir importante. Faça ele se sentir valorizado. Nas pequenas coisas. Se sua esposa já compartilhou com você que ela se sente gorda, que ela quer emagrecer, que ela quer fazer uma dieta, aproveita e convida ela para ir lá para o Cesamar, dar uma caminhadinha. Ela vai malhar, vai fazer atividade física e vocês ainda vão estar juntos. Vão estar juntos lá conversando, compartilhando, planejando, sonhando junto. Vão lá para o pedalinho. Não é o pedal do pastor Dene, não, mas aquele pedalinho lá cansa, dói as pernas. Então vai ser bom, romântico, passear no lago do Cesamar no pedalinho. Lá naquele cisne, é um cisne, né? Aquele bichinho lá, aquele patinho. Então, aproveitem, meus irmãos. Cada momento, façam um café da tarde. A Morgana gosta de fazer café da tarde para o Wilson, que eu sei. E ela faz uma mesa linda, maravilhosa. Acho que não tem homem que não vai gostar. Um cafezinho da tarde, preparado para ele com todo carinho. Se você está sem dinheiro, vai assistir um filme em casa, liga lá o Netflix, faz uma pipoquinha, fica lá agarradinho no sofá. Vai ser bom. Ou, se você quer inovar mais ainda, vamos para o Namorados em junho. Em junho tem Namorados. A gente vai lá passar uma noite lá no Pousada Plaza, vai ter jantar, vai ser bom. Procure o pastor Vocleito ali, mas a pastora Deusa, que eles vão explicar para vocês como é que esse negócio funciona. Mas a gente não pode achar que porque a gente já tem mais de 15, 20, 25 anos de casado, que a gente não tem que se preocupar em agradar o nosso marido, a nossa esposa. Não, gente. O amor não tem idade, não.
Não é porque eu já passei dos 30 que eu vou deixar de namorar com meu marido. Não, a gente namora. De vez em quando viaja junto, sozinho, sem os meninos, é bom. Isso faz toda a diferença. Segundo ponto, conviva de maneira agradável e use sabiamente suas palavras. Como a gente já viu em Provérbios 15:1, diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Todos nós, gente, nós temos falhas, como eu já falei. Então, você já parou para avaliar qual que é a forma como você tem falado com a sua esposa ou com o seu esposo? Como que você falou com ele hoje? Como que você falou com ele ontem? Essa semana que está acabando, a semana passada, durante o mês todo? Como você se dirigiu a ele? Você já falou que ama ele, que ele é importante para você? Ou você é daqueles que só fala quando não tem muito mais jeito? Porque tem gente que é assim, espera a pessoa morrer para ficar lá debruçado no caixão, chorando. Ai, mas eu amava tanto ele. Mas nunca falou em vida, não é? Então, acho que a gente não precisa esperar que coisas dessa forma aconteçam para que a gente diga para a pessoa que ela é importante, que a gente verbalize que a gente ama, que a gente gosta de estar junto. Às vezes você passa o dia todinho trabalhando, só vai ver o marido à noite, você chega em casa, você não olha, não fala nem um boa noite, não olha nem na cara da pessoa. Isso não vai fazer bem, gente. Fala que sentiu falta, que sentiu saudade, está lá no meio do trabalho, manda uma mensagenzinha no WhatsApp durante o dia, vai fazer toda a diferença. Agora, tem homem que não faz nada disso. Não faz um agrado para a mulher, aí de noite quer namorar, não vai ter nada. Sinto muito. Não vai rolar. Porque a mulher ela precisa ser preparada, gente, para isso. É o dia todo. Ela precisa ser lembrada que ela é importante. Ela precisa ser lembrada que tem alguém que gosta dela, que se preocupa com ela. E isso faz muita diferença, sim. E a gente tem que parar de ficar o tempo todo lembrando só dos pontos negativos. Ressalte sempre os pontos positivos. Se concentre nele. Use de gentileza. Lembre-se do presente, do futuro. Esqueça o passado, porque o passado não vai te levar para lugar nenhum. E lembre-se sempre que a resposta calma afasta a fúria. Por fim, terceiro ponto, avalie seu estilo de relacionamento em termos de padrões de comunicação. Como tem sido a sua comunicação? O que as suas palavras têm refletido para o outro? São pedidos? São sugestões? São solicitações? Ou são somente imposições, exigências? O que você tem expressado através da sua linguagem? Eu estava estudando para falar para vocês essa mensagem, e aí, num estudo que eu estava vendo, da National Geographic, diz que uma biografia sobre Hitler, Adolf Hitler. E lá nessa biografia dele, diz que ele foi casado 5 vezes. Dos 5 casamentos que ele teve, 4 mulheres dele se suicidaram. Será por quê que elas se suicidaram? Será que a tirania, a ditadura, a exigência, a imposição vai nos fazer feliz, vai fazer o outro feliz? Isso vai gerar amor? Creio que não. Nós nunca vimos nenhum resultado positivo com relação a relacionamentos impostos. Pelo contrário, quando você tem um relacionamento imposto, que só funciona à base da exigência, dificilmente esse relacionamento vai sobreviver. E se sobreviver, vai causar somente sentimentos negativos, como ciúme, sentimento de posse, de ser dono do outro, de achar que o outro é um objeto seu, que você manda e desmanda do jeito que você quer. Muitas vezes, na sua imposição, você vai até mesmo humilhar o seu parceiro, a sua parceira. Normalmente, isso acontece mais com as mulheres, porque muitas vezes os homens querem impor as suas vontades, os seus desejos para as suas esposas, muitas vezes humilhando e as submetendo a fazer coisas que aquilo as deprime, as colocam lá embaixo. E isso não vai fazer bem. Não vai ser assim que você vai conseguir ter um casamento próspero, que você vai conseguir ter um relacionamento abençoado.
Você precisa escolher, querido, mudar o quanto antes. Nós todos podemos ser transformados, nós todos podemos partir para uma nova história. Basta que a gente queira, basta que a gente se submeta, que a gente se humilhe e que a gente reconheça que a gente precisa de mudar, que a gente precisa melhorar. As palavras, elas têm poder para mudar tudo, como eu acabei de dizer. A língua tem muito poder. E a gente tem que parar de verbalizar o lado negativo dos nossos companheiros, dizendo sempre que ele não presta. Ah, meu marido é um traste, ele não serve para nada. Ele não faz nada de bom. Porque cada vez que você fala isso, que você repete isso, aquilo parece que fica mais ainda entranhado na pessoa. Por mais que ele não seja tudo aquilo que você sonhou, você se decepcionou durante a caminhada junto, minha irmã, ore, profetize bênçãos para a vida do seu marido. Porque ele pode mudar. Porque Jesus pode mudar a nossa vida, a nossa história, e Ele pode ter uma nova história para contar. Não seja essa pessoa negativa, essa pessoa pessimista que só vê o lado ruim do outro. Haja com gentileza, com destreza. Você precisa escolher isso o mais rápido possível. E você só pode fazer isso através de uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Só Ele é capaz de nos mudar, de nos transformar por completo. Só Jesus Cristo é capaz de fazer uma mudança na nossa mente, no nosso coração, no nosso jeito de ser. Porque muitas vezes a gente está aprisionado na nossa mente e a gente não consegue se libertar disso. Mas Jesus, Ele é capaz de te libertar. Ele é capaz de te transformar e fazer com que você seja uma nova pessoa. Em João 8:31... disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Jesus ainda disse em João 11:25 que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, os discípulos de Jesus, eles eram conhecidos através do amor que Jesus transmitia a eles. Através do tempo que eles estavam juntos, do relacionamento que eles construíram junto. Nós precisamos também ser conhecidos por esse amor. O amor que vem de Jesus Cristo, que invade a nossa vida e que é capaz de mudar a nossa vida. Basta que a gente creia nisso. Basta que a gente peça a Ele que Ele faça essa mudança em nós. E aí, queridos, nisto todos nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como a palavra de Deus nos diz em João 13:35. Amém? Eu queria que vocês ficassem em pé, e quem estiver com seu marido, com a sua esposa, chega pertinho dele, abraça, e eu vou dar oportunidade para vocês dizerem para ele que vocês amam ele. Pode dizer, aproveita aí, ó. Fazer um chameguinho. Marido, te amo, tá?